Você sabia que um novo sorriso pode transformar a sua vida? No programa de hoje, vamos mostrar o que há de mais moderno em implantes dentários, técnicas avançadas, planejamento digital e procedimentos minimamente invasivos estão revolucionando a odontologia. E quem nos conduz por esse universo de inovação é o Dr. Rafael Butzke, diretor técnico da Evolui Odontologia, uma referência em tecnologia e excelência no cuidado com o seu sorriso. Ele chegou em Balneário Camboriú em 1996. Dr. Rafael Butzke, muita história para contar, principalmente dentro da odontologia. Virou uma referência, diretor técnico, enfim. Doutor, desde 1996, fez a sua formação na Univale? Isso, me formei na Univale, comecei a faculdade em 96 e finalizei ela em finalzinho de 2000. E como surgiu a paixão pela odontologia? Essa é uma história até bem interessante, assim, porque a mãe conta que eu quis ser dentista desde pequenininho. Tem relatado lá nos álbuns de infância lá, que eu acho que lá na idade de uns 4, 5 anos, mais ou menos, que sempre tinha interesse de ser dentista. E acabei conseguindo concretizar esse sonho, essa realização. Até a mãe diz assim que eram outros tempos, né? Isso nos idos da infância, já tem alguns anos se passaram, a gente podia andar quadras e quadras sozinhos a pé. A mãe disse que sempre, desde pequenininho, ia sozinho lá para a nossa dentista lá que cuidava da gente, sem reclamar, sem vir chorando, sem nada. Então, acho que eu encontrei ali realmente uma profissão que me trouxe muita gratificação até hoje e acredito que vai trazer muito mais ainda. Ele conta essa história de Timbó. É isso? Nasceu em Timbó? Chapecó. Chapecó. Então, nasceu em Chapecó? Não, Timbó é só festa. Tem uma festa, gente, eu vou explicar por que Timbó. Nós estamos falando das festas que acontecem aqui no estado de Santa Catarina. Então, agradecendo mais uma vez a nossa audiência, nós estamos no Brasil, estamos em Santa Catarina, fazendo essas entrevistas, batendo papo com essas pessoas que fazem esse estado realmente acontecer. E a gente estava falando de uma festa em Timbó, por quê? Muitos alemães que foram, até mesmo vieram dos seus países e migraram para cá, como Blumenau, que nós temos os alemães também, e tem várias festas, mas são festas grandes, são festas que vai mais de 100 pessoas, festas familiares. E tem uma festa particular da família dele, com quantas pessoas sua família? Deu 700 pessoas no município de Timbó, reuniu quase a turma toda. Tá vendo que eu não esqueço mais Timbó? E antes da gente começar a entrevista, ele estava me contando dessa festa. Então eu quero aproveitar a audiência que nós temos também no Brasil, aqui em Santa Catarina, e mandar um beijo muito carinhoso para toda a família, para a sua família que está em Timbó e também para muitos alemães, poloneses que fazem desse estado um estado de excelência. Agora, de Chapecó, quando a mãe falava, Rafael, vai ao dentista, não tinha medo, ia com felicidade no coração. Então, desde pequenininho, mas não tem ninguém na família que seguiu a profissão. Assim, do nosso núcleo mais perto não, mas a gente tem parentes que são dentistas também. A mãe, inclusive, tem um tio que mora em Passo Fundo, que se formou em odonto, acho que deve ser o precursor da odontologia, da odontologia na família. Aí de lá tem eu, agora hoje em dia tem alguns primos ali que também são dentistas. Doutor, de 1996 a 2025, tecnologia, o avanço da medicina, muitas coisas mudaram de lá para cá. Mudou muita coisa, assim, mudou muita coisa. Na odontologia mesmo, assim, tem diversas situações que fizeram uma revolução dentro da odontologia. Eu acho que talvez a primeira delas, que eu acabei pegando ainda o início dessa divisão, que seria a parte de adesão dentro da odontologia. As coisas grudarem uma nas outras, tipo a resina realmente aderir ao dente. Porque antes disso a gente trabalhava muito com amálgama. Né? O amálgama ele não tem adesão química com o dente. Ele precisa de uma cavidade mecânica para retê-lo dentro do dente. Então, assim, eu aprendi na faculdade, que eu ainda acho hoje assim, uma coisa muito interessante. Às vezes a gente falar alto até parece estranho, assim, né? Mas a técnica para a gente fazer uma restauração de amálgama era extensão para prevenção. Então, se você tivesse uma carizinha pequena num sulco do dente,
você meio que teria que remover todo aquele suco do dente e fechar com amálgama, para prevenir que aquele dente viesse a ter uma nova cárie. Ou seja, o próprio dentista, dentro da técnica, acabava desgastando muito mais dente do que mesmo aquela carizinha incipiente que teve. A partir do advento da melhora das resinas, do sistema adesivo, que foi o que possibilitou que a gente pudesse agir minimamente invasivo para tratar uma carizinha, uma cárie, né, com uma restauração definitiva que não fosse soltar facilmente. Então, eu acho que esse foi o grande pulo da odontologia moderna, os sistemas adesivos, que dali que foi evoluindo para melhorar a adesão das cerâmicas, a adesão de todos esses outros das materiais. Lentes, até chegarmos às lentes de hoje em dia, porque assim, é um material muito delicado, ele realmente tem uma espessura pequena, mas assim, ele de nada adianta se a gente não conseguir colar ele com o remanescente dental realmente. Então assim, os sistemas adesivos que hoje evoluíram para esses mais modernos que tem com tecnologias nanohíbridas, então foi o que possibilitou realmente a gente utilizar essas lentes hoje em dia. Então o sistema adesivo acho que foi uma grande mudança da odontologia. É interessante porque há muitos anos, nos meus programas de televisão, eu tive a oportunidade também de entrevistar vários cirurgiões dentistas e nós tínhamos uma máxima que dizíamos o seguinte: a saúde começa pela boca. A boca, a necessidade de tê-la saudável, de manter uma boca saudável. Isso que eu estou falando, gente, já se passam aí mais de 20 anos. E o interessante, doutor, é que há muitos anos, dentro do jornalismo, fazendo essas matérias, falávamos a respeito com especialistas como bucomaxilofacial, quando era necessário fazer uma cirurgia tão invasiva. Depois, aparelhos ortodônticos, onde nós entendemos os procedimentos que passaram hoje. Nós temos aparelhos como o Invisalign, que saíram dos brackets tradicionais, né? Tinha aqueles freio, que era chamado aquele freio anterior, enfim, eram tantas coisas que eram utilizadas dentro da odontologia que hoje não se vê mais. E até mesmo que você falou, muitas pessoas tinham receio em colocar uma resina, porque diziam, mas dura pouco. Exatamente. A durabilidade não é tão forte, não, você pode mastigar, pode quebrar, enfim, mas a tecnologia, ela vem para auxiliar. Vem muito mesmo. E aí, que nem você comentou do Invisalign, né? Acho que a gente entra agora um pouquinho na parte digital de hoje da odontologia, né? Porque assim, incrível. O grande interessante desses tratamentos, como o Invisalign, né? Apesar de eu não ser ortodontista, mas enfim, a gente trabalha bastante hoje com a parte digital da odontologia, desde você iniciar um planejamento para fazer uma reabilitação oral, para você devolver um sorriso agradável, com uma estética harmoniosa com a face, né, da pessoa, assim, coisas bem individualizadas. Então, assim, esses planejamentos que a gente consegue fazer de forma digital, e a gente utiliza hoje muito os mockups para essas reabilitações, nos possibilitam ter uma prévia de aonde esse tratamento vai nos levar. Então, assim, a gente sem fazer nenhum desgaste ainda no dente, sem desgastar nada, sem precisar mexer em alguns pontos, a gente já consegue mostrar para o nosso cliente aonde a gente quer chegar. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem bruxismo, que desgastou demais os dentes. Eu tenho que aumentar esse teu dente para fazer esse teu tratamento, para fazer a tua reabilitação, para que ela fique funcional e esteticamente agradável. Então, assim, mas quanto que eu tenho que aumentar isso? É meio milímetro, é 1 milímetro. Então, assim, a partir desse planejamento digital, a gente consegue, através de algumas medidas, né, a gente consegue estipular que tamanho que a gente vai fazer e a gente consegue provar no paciente esse tamanho. Né, para a gente ver certinho se de repente não passou do ponto ou ficou aquém do ponto. Porque tanto quando a gente invade um determinado espaço que não era para ser invadido, ou se a gente deixa aquém, atrapalha muitas coisas, desde mastigação, inclusive até a fala. Né? Principalmente a gente invadir um espaço de dimensão vertical exagerado, a gente vai ter problema de fala no paciente. Então, vai fazer uma prótese protocolo sobre implante uma pessoa que usava dentadura. Se nesse planejamento a gente entrar num espaço que não se deve, essa pessoa não vai mais falar direito. Às vezes até a gente vê na rua, às vezes a gente já conhece alguém que está com uma prótese nova, até relativamente bonita, mas tu vê que ela fala de uma forma estranha. Então, assim, alguma coisa dentro dessas medidas, alguma coisa de planejamento falhou
para fazer essa reabilitação. E falando em relação às próteses dentárias, de fundamental importância, hoje o planejamento, como o doutor está falando com muita propriedade, doutor Rafael, o fato, por exemplo, quando você faz um planejamento nesse paciente que vai fazer uma prótese dentária, ele vai tirar, vamos supor, o sorriso, gente, ele te traz uma qualidade de vida que é fora do normal, fora do comum. Você atinge a sua esfera profissional até a sua esfera pessoal, familiar. Sim. Muda por completo a sua vida. Quem já passou sabe exatamente o que eu estou falando. E o que acontece? Se não há um planejamento, pode ser desastroso. Porque o tamanho do osso, na hora de um implante, que você vai colocar um implante, eu não fazia ideia, e eu vim saber disso há pouco tempo, que existem pinos, marcas de pinos, é como se fosse até marcas mesmo, tem marcas e tamanhos de pinos ideais para cada estrutura óssea, não é, doutor? Para cada situação. A gente tem implantes específicos tanto para osso de mandíbula, osso de maxila, para ser utilizado após uma extração, onde tu já vai colocar esse implante imediatamente após essa remoção. Então, assim, a gente tem implante específico para uma área que já é edêntula há muito tempo. Então, cada caso é um caso. Então, assim, é muito da individualidade do paciente, mas o fundamental mesmo, como a gente estava conversando, é a questão do planejamento. A gente tem que ter esse planejamento, a gente tem que saber para onde que a gente vai para poder começar o tratamento. Eu não posso chegar assim, beleza, eu quero fazer implante, eu tenho essa prótese total, eu gostaria de fazer uma prótese sobre implante. Eu chegar aqui, então tá bom, amanhã eu marco a sua cirurgia, eu vou botar 6 implantes para você. Nossa. A chance disso dar errado é gigantesca, né? Então, realmente, antes da gente ir para uma cirurgia desse tipo, a gente já fez prova de dente, a gente já fez prova de foto, a gente já provou tantas coisas que quando a gente vai para fazer a cirurgia, a gente sabe exatamente onde a gente tem que colocar esses implantes, né? Hoje existem diversas formas da gente fazer esses guias cirúrgicos. A gente pode fazer ele simplesmente com uma cópia daquilo que a gente deseja para o final, e também a gente tem como fazer essas cirurgias guiadas. A gente desenvolve a partir de tomografias um guia cirúrgico específico feito também para esse paciente, que ele vai dar exatamente a inclinação e a posição dos implantes onde eles devem ficar. Nossa. Então, minimiza enormemente qualquer chance de erro no final do tratamento. Até mesmo a rejeição. Até mesmo a rejeição. E é interessante, que eu gostaria até de conversar com o doutor sobre isso, o fato, por exemplo, para quem está nos assistindo, tem medo de fazer, de colocar uma prótese, porque, meu Deus, mas eu vou colocar uma prótese. O tratamento, ele é demorado, precisa de essa adaptação desse pino que vai entrar, e aí a pessoa não quer ficar sem o dente. Essa carga imediata, que é uma grande dúvida de muitas pessoas, existe a possibilidade de ser feito o implante e colocar não uma carga imediata, mas algo que venha sutilmente para que a pessoa não venha ficar sem o dente no período de 6 meses até esse osso assimilar bem esse pino que foi colocado, doutor? Com certeza. Hoje a gente trabalha muito com os provisórios, né? Então, enfim, a gente tem N opções de fazer provisórios e sim, nós temos as opções de fazer as cargas imediatas. Mas isso é uma coisa que realmente só depois de um exame que a gente vai poder se determinar do paciente é apto a fazer a carga imediata ou não, né? Então, realmente não posso simplesmente dizer para todo mundo você pode fazer uma carga imediata. Cada caso é um caso, porque vai depender muito da qualidade óssea que você ainda tem, né? Porque geralmente, infelizmente, a maioria dos pacientes que, digamos assim, usam uma prótese grande, uma prótese extensa, eles tiveram uma perda óssea bem significativa. Então, a gente vai depender muito dessa qualidade óssea, de quantos implantes a gente vai conseguir colocar e também no ato cirúrgico, com que força esse implante travou no seu osso. Que legal. Porque a gente tem diversas medidas que têm que ser respeitadas. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu te garanto que eu vou te fazer um protocolo com carga imediata, porque vai depender muito da tua estrutura óssea e vai depender da cirurgia em si. Né? Assim, chegamos no torque exato que precisa para carga imediata, para o seu caso, show de bola. A gente segue com o planejamento e você vai ser gratificado por uma carga imediata, que a gente faz muito. E geralmente, assim, pelo menos na nossa rotina, a gente costuma fazer assim, as cirurgias, hipoteticamente, numa segunda-feira e na quinta, sexta-feira entregar essa prótese de carga imediata definitiva já para o paciente. Que é o período Mas ainda que eu digo assim, né? É mais ou menos o período ponto. Na hora de entregar, a gente acaba já removendo os pontinhos mesmo. Cada caso Mas eu não
posso dizer para todo mundo assim, você pode fazer uma carga imediata, todo mundo. Não, tem que passar por uma avaliação mais criteriosa. E o doutor está falando uma coisa também bastante importante, que a gente está falando de perda óssea. No caso de perda óssea, doutor, é possível fazer um enxerto para que esse osso venha a ser reconstruído para futuramente poder entrar ali uma prótese? Ah, com certeza. Hoje em dia, assim, não tem praticamente paciente que a gente não consiga reabilitar com implantes. Mesmo pacientes com atrofias severas, né? Claro, quanto maior o grau de atrofia, mais complicado é o seu tratamento, né? Quanto mais osso a gente precisar colocar, vai determinar também qual o tipo de enxerto ósseo que você vai precisar, né? Então, assim, a própria questão dos enxertos ósseos já mudou muito. Quando eu comecei a fazer, a gente trabalhava muito com banco de ossos. Então, como é que funcionava? Um doador de órgãos doava esse osso para um determinado banco e a gente comprava esse osso doado desses bancos. No Brasil, na época que a gente usava muito, só tinham 2, era uma coisa bem criteriosa, com todos os testes, enfim. Mas hoje, assim, a gente praticamente não usa mais nada de banco de ossos. Então, assim, é um pozinho, ou tem uns bloquinhos de osso, hoje eles são inorgânicos, não tem nenhuma proteína neles, é só a matriz mesmo mineral, né? E a gente utiliza hoje, assim, eu pelo menos assim na nossa clínica hoje, a gente usa muito o PRF, que é um agregado plaquetário. Uau. Então, como é que a gente faz isso aí? Porque, então, assim, para botar essas células vivas que vão ajudar a absorção óssea, né, daquele que a gente coloca com o seu osso, a gente utiliza esses agregados plaquetários que a gente leva algumas células indutoras que vão ter essa capacidade de ajudar nessa formação. Então, o que a gente faz? Faz aqui no consultório mesmo, uma coleta de sangue, como se fosse fazer um hemograma. A gente tem uma centrífuga específica para isso. E dessa centrífuga a gente faz 2 materiais. Um é uma membrana, ela fica super resistente depois que ela está pronta, a gente brinca assim, quando a gente vai fazer o curso, até a gente fica meio espantado, se a gente pendura instrumentos por ela não arrebenta, é uma coisa bem interessante mesmo. E também uma parte líquida. Então, assim, esses materiais a gente mistura com o pauzinho de osso, ou com o bloquinho de osso para levar isso para os enxertos. E tem melhorado muito a questão de recuperação, é um procedimento que diminuiu bastante a dor do pós-operatório de enxertos ósseos e o prognóstico, também os prognósticos ficaram bem melhores com essa técnica. E aquela coisa, tu não precisas mais pegar um osso de uma outra pessoa para colocar em você. Gente, fantástico. Essa eu não conhecia, doutor. É bem interessante, é uma técnica muito interessante. Essa técnica eu não conhecia. Agora, em relação à retração gengival, essa retração gengival, com o passar dos anos, leva, muitos casos, à perda do dente também. Se ela não for cuidada, ela pode chegar nisso, chegar nesse ponto. Eu falo isso desde o começo do nosso bate-papo aqui. A saúde começa pela boca. Então, é uma atenção que nós precisamos dar muito à nossa boca, à nossa saúde bucal, podemos dizer assim. Agora, no caso dessa retração gengival, com o passar dos anos, vamos falar 50 mais, 60 mais, que é uma outra cultura também, é uma cultura que, diferente dessa cultura, desse jovenzinho que está vindo agora, que já tem o hábito de ir ao dentista, de já começar a ver a estética também, enfim. Vamos falar de 50, 60 a mais, que não tem a mesma cultura. Então, existe uma perda muito grande, às vezes, desse dente. O osso tá bom, mas o dente acaba fragilizando de uma forma e acaba caindo ou quebrando e havendo a necessidade de uma extração e, consequentemente, aí vai uma orientação para implante. Isso. É uma indicação? Ah, sim. Essa questão ali das pessoas de 50 a mais, né? O que acontece? Elas provavelmente já passaram por muitos procedimentos odontológicos, né? E até de uma época que a odontologia não era tão... Como é que eu posso dizer? Não era tão comedida, se faziam aberturas maiores, até pelaquela questão do amálgama que eu comentei contigo, né? Então, assim, o cara já chegou nos 50 anos com o dente que já passou por diversas situações. Então, cada vez que a gente acaba mexendo nesse dente, infelizmente, a gente acaba removendo um pouquinho mais de dente sadio. Então, de repente, esse camarada chega numa fase daquele dente, especificamente, que ele vai precisar fazer um tratamento de canal, que ele vai precisar fazer uma coroa de cerâmica em cima desse dente, né? E o que acontece? Principalmente os tratamentos de canais, eles têm um efeito colateral muito grande para o dente.
Que realmente a gente tem que tirar uma estrutura dele muito grande para acessar esse canal, então a gente tem que tirar todo esse centro do dente, a gente tem que remover para acessar ele. E a outra, que talvez seja a pior dos efeitos colaterais de fazer um canal, a gente tira a umidade desse dente, ele vira um dente seco, porque o que hidrata o dente é a polpa dental. Então imagina só, a gente faz uma analogia, né? Quando a gente pega um galho, se a gente pega um galho bem verdinho, é difícil a gente quebrar. Sim. Né? A partir do momento que a gente pega um galinho seco, se tu for pegar o galinho seco, pá, ele quebra muito mais fácil. Por isso que a gente tem tanta incidência de dentes com tratamento de canal e próteses neles fraturando. Porque além de ele já ter perdido muita estrutura dental, o fato dele não estar mais hidratado facilita essas fraturas. Né? Então é isso, hoje assim que a gente vê, talvez acho que as maiores indicações que chegam para nós para fazer implantes de dentes unitários. Sim. Geralmente é uma fratura de um dente que já passou por diversos procedimentos. Nossa, né? É aí que ele chega ali. E é incrível porque realmente isso é uma grande verdade. O dente que é muito mexido é o dente que mais dá trabalho. É o que mais dá problema, né? Até tinha um professor nosso na graduação que falava, né? Que o adulto, geralmente, ele vai ter problema num dente que o dentista passou a mão. Não por culpa do dentista, mas porque é o dente que vai acabar sempre recidivando, tendo uma infiltração. Porque, queira ou não queira, a gente tem que imaginar que é um material. Tudo que a gente coloca na boca para o paciente é um material. E esse material vai sofrer desgaste pelo uso normal dele. Não está nem errado o dentista, não está errado o paciente, nem nada. O material vai sofrer desgaste com o passar do tempo. E assim, a gente troca peça de geladeira, a gente troca peça de carro, a gente troca... Infelizmente, o material que nós colocamos também tem que ser trocado. E cada vez que a gente troca, um pouquinho mais de dente saudável acaba indo embora. Exatamente. E é interessante que o doutor está nos explicando hoje, de uma forma muito didática, de uma forma muito fácil também, para que possamos entender, é que o que eu vejo é que as pessoas ficam muito tristes. Até mesmo eu já vi casos de pessoas entrarem em depressão pelo fato do sorriso não ser o mesmo, da arcada dentária ter mudado com o passar dos anos. Até mesmo pessoas que passaram a usar aparelho num longo período da vida e chega numa determinada idade adulta, esses dentes voltam aonde tudo começou a falar assim. Aí essa pessoa fala, meu Deus, mas eu vou ter que voltar a usar o aparelho tudo de novo. Já é traumático o processo de aparelho na adolescência e no período adulto da vida já tem que voltar para o aparelho de novo, doutor. E além de ser traumático, é mais demorado. E é isso que eu ia perguntar, é mais demorado? É mais demorado, porque o que acontece? A nossa resposta metabólica é mais lenta do que quando a gente é jovem. Né? Quando a gente vai fazer um tratamento ortodôntico, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que respeitar o processo nosso de reformulação óssea. Então eu não posso fazer uma força excessiva e movimentar teu dente muito rapidamente, porque ele não vai dar tempo, digamos assim, porque o dente, para fazer uma ortodontia, ele tem que reabsorver um pouquinho de osso naquela posição nova e depositar logo atrás. Então, assim, esse é o processo que fica lento quando a gente é adulto. Quando a gente é jovem, 14, 16 anos, essa remodelação óssea é muito rápida. Então, tu pode fazer um tratamento muito mais rápido do que quando é adulto, né? E sem falar que a gente, quando adulto, a gente não tem mais essa paciência, né? Porque quando é gurizada, eu queria tanto botar aparelho, queria botar os braços, queria ficar trocando borrachinha. A gente adulto já não quer mais isso, não. Né? Aquelas borrachinhas coloridas ainda, lembra? Exatamente. Então é legal que hoje existem, que a gente já conversou antes no início aqui, sobre esses alinhadores invisíveis, né? O maior exemplo deles, marca comercial mais conhecido, o Invisalign. Né? Exatamente. Então, assim, isso facilita muito hoje para o adulto retomar. É isso que eu ia te perguntar. Então, no caso desse adulto que usou aparelho na época da adolescência, na época que se tornou um jovenzinho, hoje, infelizmente, essa arcada dentária acabou voltando, os dentinhos ainda estão tortos, é possível, volta de novo para o aparelho? Pode voltar novamente para o aparelho, vai ter resultado para o tratamento sem Mas tem um outro atenuante aqui, doutor, que muitas vezes as pessoas, por serem imediatistas, não querem ir por aparelho. E aí cai na odontologia estética, que, gente, olha, eu sou super adepta, mas cai na odontologia estética, onde existe um desgaste do dente excessiva para ser colocada essas lentes e a pessoa fica, todo mundo com o mesmo sorriso, Isso da mesma cor.
E infelizmente acontece. É o mesmo sorriso quadrado, foi uma onda primeiro do sorriso quadrado. Aí depois, tudo mais branco igual a sua camisa, de você olhar, você chegava pro ser humano, você fala, meu Deus do céu, acenderam alguma luz aqui. E aí as pessoas, isso que eu queria entender, doutor, qual que é o caminho? Bem, é que nem a gente conversou no início, né? Vai muito do planejamento. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, obviamente. Então, assim, a gente tem que respeitar a vontade do cliente, não tem? Claro que sempre, assim, a gente respeita a vontade, mas a gente tem que dizer o que a gente considera como bacana, o que a gente considera como legal, né? E, assim, essa coisa indiscriminada, principalmente pra gente jovem, assim, poxa, eu vou fazer lente, eu tenho 22 anos, eu não tenho uma restauração na boca, mas eu acho que o meu dente, talvez, ele é muito conoide, ele é muito triangular, queria ter o dente mais quadrado. Então, assim, eu, particularmente, sou muito conservador com relação a isso. Não é uma coisa que me interessa fazer dentro da minha clínica diária. Então, assim, vai fazer ortodontia, vai fazer um clareamento bem feitinho, né? Que eu acho que tu vai chegar numa qualidade muito mais bacana. Porque, assim, que nem você falou, eu sou super adepto das lentes. Eu acho que é um tratamento maravilhoso. Mas ela tem uma indicação. Ela não é para todo mundo. Como qualquer tratamento, tudo tem indicação. Então, assim, a lente é bacana? Claro que é bacana, é excelente, é maravilhosa. A gente tem casos de sucesso, assim, dos camaradas ser nossos amigos, de ficar ligando no final de semana para ver como é que a gente tá. Ei, doutor, tudo bem? Pô, te vi passando na rua aí, só queria te mandar um abraço, sabe? Realmente da satisfação emocional de voltar a sorrir sem nenhuma preocupação, né? Mas que eu sempre digo assim, não é para todo mundo e para todos os casinhos, porque tem tratamentos melhores do que lente para determinadas pessoas, né? Desde fazer assim aqueles espacinhos entre os lentes, né? A gente tem um diastema. Poxa, não é porque tu tem um diastema que você tem que ir para lente. Você pode fazer uma ortodontia prévia, pode fazer um bom clareamento e simplesmente fazer um fechamento desse diastema, mesmo com resina. Isso vai ter um resultado estético excelente sem desgastar o seu dente. Porque assim, deu uns booms assim na internet, assim, do pessoal botar lente, e o pessoal assim meio que botava lente em cima do dente sem fazer desgaste, sem preparar nada, né? Ficava grosseiro. Isso não funciona por dois motivos. Fica grosseiro e não vai ter uma adaptação, vai ter um sobrecontorno de material. Então sempre vai acabar, invariavelmente, vai acabar a placa bacteriana ali, né? Então, para colocar uma lente, tem que ter um desgastezinho do dente. O que a gente coloca de material em cima desse dente, a gente tem que compensar com desgaste. É pequeno? Sim, é pequeno frente a uma coroa total, né? Que seria fazer uma jaqueta nesse dente. É um desgaste muito pequeno comparado com esse, mas sim, é um desgaste de dente. Então, tem outras opções, principalmente para pessoas que têm os dentes muito saudáveis. Eu não acho muito indicado esse tipo de tratamento para quem tem dente bem saudável, né? Exatamente. E priorizar essa saúde é fundamental. O doutor chegou num ponto aqui que, para fecharmos até mesmo o nosso bate-papo, caminhando já para o fechamento do nosso bate-papo, mas eu gostaria muito de tocar nesse assunto, da saúde bucal mesmo. Porque o que vemos hoje é essas lentes, as pessoas não procuram mais aparelho, as pessoas chegam nos dentistas, aí eu gostaria de colocar, pode desgastar, já me coloque a lente, enfim. Mas a saúde bucal é fundamental, uma boca saudável. Por que eu estou dizendo isso? Bactérias, como a gente já comentou, é possível que entre através dos dentes da sua boca e pode até mesmo acarretar em, problemas de saúde seríssimos. Patologias que são às vezes irreversíveis. Exatamente. Então, se você não souber, você tem que fazer começamos o planejamento. Um bom dentista. Averigue. Eu não sei onde você está, em qual lugar, em qual país você está nos assistindo, em qual cidade que você está nos vendo hoje, mas vá a um dentista que você confia, faça um planejamento. Gente, a importância disso não é só estética não, né, doutor? Conversar com o profissional que for procurar sobre a indicação para o seu caso. Qual é a melhor indicação para o meu caso? O que você sugere, Não né? é só estética. Não simplesmente chega assim, poxa, doutor, eu gostaria muito de fazer lente, que é o que chega bastante, sim. Imagina. Mas eu pergunto assim, poxa, mas qual que seria a indicação legal? O que você considera como uma boa indicação para o meu caso? Sendo que eu quero buscar um pouco mais de estética, tenho esse dente aqui giradinho, acho o meu sorriso meio amarelo, né? Então, assim, converse com o profissional que você for procurar e converse com ele, principalmente, o que ele sugere de uma boa indicação para o seu caso específico. Porque cada caso é um caso. Olá! Hoje, no
no Dinheiro em Pauta, Kleber Rodrigues, falando a respeito de seguro de vida. Olá, Kleber, uma boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Como é que você está? Estou ótima e falando a respeito de um tema extremamente pertinente. Seguro de vida, é isso? Exatamente. E como se faz esse seguro de vida? Dá para ser, mesmo estando em solo americano, mesmo sendo brasileiro, de outra nacionalidade, não tem problema nenhum? Como é o começo? Então, como a gente pode fazer uso disso? Exatamente, vamos falar um pouquinho do começo. Você consegue contratar tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, né, sendo brasileiro, você que é brasileiro mora aqui nos Estados Unidos, tem acesso a esse produto aqui nos Estados Unidos, e quem está no Brasil também tem acesso a esse produto no Brasil. O seguro de vida tem algumas características diferentes no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? A primeira característica que eu digo, Vanessa, é a cobertura de morte, né? No Brasil, normalmente, você tem que contratar mais de um tipo de morte, né? Vou dar um exemplo. Morte natural. A morte natural, ela acontece em pessoas acima de 90 anos, né? E assim, a expectativa dela ter uma morte natural é muito remota, porque morte natural é morte natural. A pessoa não acordou, mas normalmente morre de câncer, morre de parada cardíaca, morre de algum problema, né? Então a morte natural ela é muito remota, é muito difícil de acontecer a morte natural. Então quando nós temos uma pólice de seguro, principalmente de seguro de vida no Brasil, tem que se olhar isso no detalhe, ou seja, a minha pólice ela tem outras coberturas de morte ou só morte natural? Né? Hoje, segundo o IBGE, só apenas 10% da população brasileira tem chance de chegar aos 90 anos de idade. Então é muito remoto a chance de você chegar aos 90 anos de idade e ter uma morte natural. Tá? Então o que você precisa contratar? Você precisa contratar uma morte por acidente e você precisa contratar uma morte por doença. Tá? E aí você tem outras coisas que você pode incluir no Brasil, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de benefício em vida. Ou seja, você descobriu uma doença grave, uma doença crítica, até mesmo uma doença terminal, e você pode receber um percentual da sua pólice. Então você tem uma pólice de R$1 milhão, R$1 milhão, você recebe um percentual. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Aqui você não tem a necessidade de contratar 3 tipos de morte. Aqui nos Estados Unidos, se você morreu, não importa do que você morreu, você morreu. Então os seus beneficiários vão receber a cobertura do seguro de vida. Outra coisa que difere aqui nos Estados Unidos, que o benefício em vida aqui se paga muito bem. Né? Então, você descobrindo algo grave, um câncer, alguma coisa assim, você recebe até 90% do valor da tua pólice. Então, o que acontece? Você lá está num exame de rotina, descobriu um tipo de câncer, vai ter que começar a fazer um tratamento, alguma coisa assim, você pode receber até 90% da sua cobertura em vida, que a gente chama, ou seja, você não precisou morrer para o seu beneficiário receber o valor da sua pólice. Então você pode usufruir disso em vida. E não é só coisas graves como câncer, parada cardíaca, AVC, que a gente sabe que são coisas assim muito graves e que estão acontecendo muito hoje, né? Então você pode ter coisas que são mais simples. Oi. Como saber qual é o tipo, no caso de seguro de vida, indicado para cada pessoa? No Brasil, é feito uma estimativa por idade. E como funciona nos Estados Unidos? Aqui também, né? Aqui você faz o seguro de vida baseado na idade atual sua. Você tem uma diferença no pagamento. E aí eu posso entrar aqui falando um pouquinho dos tipos que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos os termos, que são de 10, 20, 30 anos de seguro. Durante esse período você vai pagar um valor mensal e você não vai ter nenhum acréscimo. No Brasil, normalmente você tem um acréscimo a cada 5 anos passado de idade. Então você ficou 5 anos mais velho, o valor vai se reajustando, né, conforme você vai ficando mais velho. Aqui não, aqui durante 30 anos você tem o mesmo valor de pagamento mensal. Tá? E você também tem os seguros que são permanentes, que seriam seguros permanentes, que você leva ele pela sua vida toda. E quanto custa em média um seguro de vida hoje? Aqui nos Estados Unidos o preço é muito bom.
Lá você pega pessoas na faixa de 30 anos, numa cobertura de 200, 300 mil dólares, vão pagar $30 por mês, $25 por mês. É um O valor seguro de vida, ele muito pode baixo. ser, mas o seguro de vida, ele pode ser também como um investimento? Também, aí a gente tem diferentes tipos de seguro de vida, né? Nós temos apólices que você pode acumular dinheiro dentro da apólice. Lá é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Aqui nos Estados Unidos nós temos várias apólices de seguros que aceitam você colocar dinheiro e esse dinheiro vai render a um índice do mercado aqui como SP500, enfim, índices aqui do mercado americano. Imigrantes, mesmo não sendo cidadãos americanos, podem adquirir esse seguro? Podem. Isso é uma outra vantagem que a gente tem aqui nos Estados Unidos, independente do status imigratório da pessoa aqui. Você tem visto as reportagens que nós estamos tendo nos últimos tempos aí da imigração pegando firme e tal, e deportando muita gente, enfim. Mas não é uma limitação. O governo americano permite que mesmo o imigrante que esteja aqui fora de status, ele possa ter um seguro de vida. E quais os documentos básicos para a contratação deste seguro de vida? Se a pessoa não tiver status, é uma pessoa fora de status, apenas o passaporte. E existem seguros específicos, no caso, para famílias? Ou nem individual? Existem alguns seguros. Não, nós temos os individuais, mas a gente tem específicos também que podem fazer para sócios, para esposa, marido e mulher, né? Tem vários tipos aqui. Aqui nos Estados Unidos a gente brinca que é muito amplo. Lá a gente tem... Eles gostam de pensar em várias soluções possíveis. Né? Então vai desde soluções para grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, famílias, enfim. E como funciona o processo de contratação? É necessário passar por um exame médico, Kleber? Depende. Aqui nos Estados Unidos, todo o exame que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada aqui, ele fica registrado num sistema, onde todas as companhias, todas as seguradoras, elas acessam esse sistema e elas têm ali um relatório, né, da saúde da pessoa. Então, dependendo, ela não precisa, se esse exame está atual, se ela é uma pessoa que faz ali frequentemente, ali, anualmente, um check-up, ali fica esse relatório. Então não vai ser preciso fazer exame. Mas se faz muito tempo que a pessoa não tem nenhum tipo de exame, dependendo do tamanho da cobertura, ela está contratando lá 1 milhão, 2 milhões de dólares, pode ser que precise fazer exame, pode ser que a companhia solicite exame. E quais são os principais erros que as pessoas cometem ao contratar um seguro de vida? Olha, aqui nos Estados Unidos, o principal erro que eu vejo, muitas vezes a pessoa contrata um seguro de 10 anos por ser mais barato, por ser um termo muito curto, e acaba passando muito rápido esse período de 10 anos, e aí ele precisa recontratar outro, né? Ele precisa renovar esse seguro, e aí ele pode ficar um pouco mais caro. Né? Então eu entendo que muitas vezes a gente senta e analisa o cliente e vê assim, olha, para você o ideal é você ter lá um de 30 anos, ou ter o mesmo permanente. Né? Por quê? Porque quanto mais jovem você faz isso, mais barato você vai pagar. Né? Então eu vejo que um erro comum é esse. No Brasil, eu vejo que o erro é você não contratar a questão dos outros tipos de morte que a gente tem, como a gente falou no começo aqui dessa conversa. E com que frequência esse plano deve ser revisado? Olha, com os meus clientes aqui nos Estados Unidos, a gente fala todo ano, a gente revisa eles. Uma vez por ano a gente senta e conversa, entende como é que está a situação dele naquele momento. De repente, quando ele contratou o seguro, ele contratou ali uma cobertura baixa só para atender o momento dele, a chegada dele aqui. E agora ele já está num outro momento, e de repente ele pode aumentar essa cobertura, né, que às vezes teve mais filhos, enfim. Né, mas normalmente uma vez por ano a gente senta para conversar aqui. E para finalizar, Kleber, quais dicas você dá para quem quer proteger a sua família com segurança? Olha só, o seguro de vida é um instrumento que no Brasil a gente não olha ele com muito carinho, né? Porque de repente a gente não tem uma pessoa especializada para te ajudar com isso. Quando eu morava no Brasil, eu tinha uma corretora de seguros que me ajudava a identificar o meu perfil e a minha necessidade. Então eu vejo que isso é muito importante, você ter uma pessoa que te ajude a identificar. Às vezes a gente faz aquele de banco, né? O gerente pede, olha, faz aqui um seguro de vida e tal, mas é importante você ter uma pessoa que analise
as suas características, o teu momento atual. Esse foi o nosso bate-papo com o Kleber Rodrigues, o nosso consultor financeiro. Kleber, muito obrigada pela sua participação no dia de hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Começamos esse bate-papo lá em 1996. Estamos no ano de 2025. Muita coisa mudou de lá para cá, desde que o doutor se formou. E doutor, na sua visão, qual é o futuro da odontologia? Eu acho que a odontologia ela vai se tornar cada vez mais humana, vamos dizer assim. A gente respeitando a biologia de cada um, respeitando a individualidade de cada um, porque o salto de material eu acho que já foi dado, né? Então, assim, eu acho que a gente hoje está numa fase onde as cerâmicas são muito boas, o nosso sistema adesivo é muito bom, as tecnologias estão aí para a gente fazer esses planejamentos. Então eu acho que agora o grande boom da odontologia vai ser como a gente vai atender, né? De uma forma mais humana, sem assim, apesar de a gente ver que em todas as áreas o mercado ele é muito agressivo, né? A gente vê assim que o pessoal precisa vender, tem que vender, mas eu acho que o grande diferencial hoje da odontologia vai ser como a gente vai entregar isso para o paciente, a experiência de você fazer determinado tratamento com um colega, com uma técnica, enfim, de tudo quando você senta na cadeira, o relacionamento, acho que esse vai ser o grande diferencial da odontologia para os próximos anos. Tecnologia associada à humanidade. A parte humana. A parte humana. Doutor, exatamente. Adorei nosso bate-papo. Foi um prazer. Foi um prazer imenso estar aqui. Foi muito leve. Espero a festa em Timbó. Já falei que eu estou me autoconvidando. Comecei falando de Timbó aqui. Parabéns pela sua família, parabéns pela sua trajetória, obrigado. Parabéns pela sua capacidade, parabéns pela sua humanidade de enxergar cada paciente como um ser único e fazendo esse planejamento com cuidado, com detalhe. Como é bom poder sentar na sua cadeira, fechar os olhos e dizer: faça, doutor Rafael. Muito obrigada. Obrigado. Se eu falo em nome de todos os seus pacientes, viu? Que eu acho que, como você falou, passa ali, doutor Rafael. E realmente é um prazer estar diante de um mestre da odontologia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. E hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau.